milionário viu uma menina recolhendo terra com as mãos trêmulas. Intrigado, perguntou: "O que está fazendo?" Sem erguer os olhos, ela sussurrou: "Estou pegando terra para enterrar minha mãe e meu irmão." Antes de continuar, peço que apoie o nosso canal curtindo este vídeo e se inscrevendo. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Agora respire fundo, deixe o mundo lá fora por um instante e venha comigo conhecer essa emocionante história. O sol começava a baixar no horizonte quando Augusto Fonseca estacionou sua caminhonete em frente à antiga fazenda da família, no interior de Minas Gerais. A poeira vermelha da estrada se ergueu no ar quente, grudando na lataria do veículo. Ele desligou o motor, mas permaneceu ali por um momento, as mãos firmes no volante. Não voltava àquela propriedade há anos, desde que a vida o levou para longe, para os negócios, para a cidade grande, onde construiu sua fortuna e seu nome. Mas agora estava ali, pronto para se livrar do último vínculo com aquele passado. A fazenda seria vendida. Era isso. Um último olhar antes de assinar os papéis e seguir em frente. Abriu a porta do carro e saiu. O portão de ferro ainda estava de pé, mas as correntes enferrujadas rangiam sob o peso do tempo. A casa que um dia foi imponente, agora estava com as janelas sujas e a pintura descascada. O antigo curral vazio, o pomar esquecido. Tudo ali respirava abandono. Foi então que ele viu um movimento no fundo do terreno. No meio do mato alto, perto da antiga horta, uma pequena silhueta se movia com pressa. Uma menina, agachada no chão, com as mãos afundadas na terra. Seu corpo franzino estava parcialmente coberto por um moletom largo demais, os joelhos sujos de barro. Augusto franziu a testa e avançou. O som das folhas secas estalando sob suas botas chamou a atenção da menina, mas ela não parou. Continuou mexendo na terra, os dedos pequenos raspando o chão com pressa. Ele parou a poucos passos dela. "O que você está fazendo?" A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. A menina se enrijeceu, mas não olhou para ele imediatamente. Seu rosto estava parcialmente escondido pelo cabelo castanho claro desgrenhado que grudava na pele suada. Então ela falou, com uma calma que fez um arrepio percorrer a espinha de Augusto: "Estou pegando terra." Ele cruzou os braços. "Para quê?" Dessa vez, ela parou. Levantou o rosto e olhou diretamente para ele, seus olhos verdes carregados de uma dureza que não combinava com sua idade. "Para enterrar minha mãe e meu irmão." Por um instante, o mundo parou. O vento soprou poeira pelo terreno, mas Augusto não ouviu mais nada. O peito apertou. As mãos instintivamente se fecharam ao lado do corpo. Ela disse aquilo sem desespero, sem lágrimas, sem hesitação, como se já tivesse aceitado o inevitável, como se não esperasse que alguém ajudasse, como se já estivesse acostumada a ser esquecida. Os olhos de Augusto desceram para a sacola velha, ao lado da menina. Lá dentro havia terra. A compreensão caiu sobre ele como uma lâmina afiada. Ela não estava apenas cavando, ela estava levando terra para covas que ainda não tinham sido feitas. O ar ficou pesado. Um nó subiu pela garganta de Augusto. "Onde está sua mãe?" perguntou agora em um tom mais baixo. Sofia abaixou o olhar por um instante. Seus dedos se fecharam em punho. "Em casa. Mas não vai durar muito." A voz dela saiu firme, mas o jeito que mordeu o lábio mostrou algo que Augusto reconheceu bem: medo. Ele respirou fundo. O impulso de simplesmente ir embora ainda estava ali. Não era problema dele. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas então, Sofia pegou a sacola de terra, jogou-a sobre o ombro e começou a caminhar. Augusto ficou parado, assistindo aquela garotinha franzina carregar terra para um enterro que ela já considerava certo. E, sem perceber, seus pés começaram a segui-la. Augusto seguiu os passos pequenos da menina pela estrada de terra, o sol já se escondendo atrás das colinas de Minas Gerais. O ar estava carregado de poeira, e o cheiro da vegetação seca misturava-se ao silêncio opressor daquele lugar. Sofia caminhava sem olhar para trás, segurando firmemente a sacola de terra, como se fosse sua última proteção contra o mundo. Os pés dela afundavam na terra solta, mas seu passo era firme, determinado, como se já soubesse que ninguém jamais carregaria aquele peso por ela.
O caminho estreito levava a um barraco de madeira, inclinado para um dos lados, como se estivesse à beira do colapso. O telhado era um amontoado de telhas quebradas e lonas remendadas, seguradas por tijolos. Havia um fio elétrico improvisado passando por um buraco na parede, e a porta parecia ter sido reforçada com arame e pedaços de madeira. Quando Sofia empurrou a entrada, o cheiro de mofo e doença atingiu Augusto como um soco. O ar dentro daquele lugar era pesado, quente demais, como se ali o tempo estivesse parado. "Mãe", chamou a menina, sua voz baixa, mas carregada de uma estranha firmeza. Nenhuma resposta. Augusto entrou atrás dela, os olhos se ajustando à penumbra do cômodo. Havia uma única janela, coberta por um pano fino que mal permitia a passagem da luz. No canto, sobre um colchão encardido, uma mulher jazia imóvel. A pele pálida e suada grudava em seu rosto magro, os lábios rachados de febre. Os cabelos castanhos claros estavam embaraçados sobre o travesseiro e sua respiração era fraca, quase imperceptível. Helena. E ao lado dela havia um bebê. O menino, envolto em um pano fino demais para protegê-lo do frio, estava encolhido, os pequenos punhos cerrados. Mas não chorava. Ele não se movia. Augusto franziu a testa. "Ele está dormindo?" Sofia ajoelhou-se ao lado do irmão e passou a mão de leve pelo rostinho pálido dele. "Ele não chora mais." A voz dela era assustadoramente serena. Uma corrente de gelo subiu pela espinha de Augusto. "E seu pai?" Sofia olhou para ele sem expressão. "Morreu há alguns meses." As palavras foram ditas sem hesitação, como se ela já tivesse se acostumado com aquela realidade, como se a dor já fosse parte de sua rotina. Augusto sentiu a mandíbula travar. Olhou para a mulher deitada, frágil como uma folha prestes a se desfazer ao menor toque. Olhou para o bebê, tão pequeno, tão silencioso, como se já tivesse desistido antes mesmo de aprender a lutar. E então, olhou para Sofia. Ela estava acostumada a perder, acostumada a ver a vida se esvaindo diante de seus olhos sem que ninguém se importasse o suficiente para impedir. O que Augusto deveria fazer? Ele não tinha respostas, mas sabia de uma coisa: se não agisse agora, não haveria mais ninguém para agir. O cheiro de febre e umidade impregnava o ar do barraco, e a única coisa que Augusto conseguia ouvir era o silêncio avassalador daquele lugar. Nem mesmo o bebê chorava. A respiração de Helena estava irregular, curta, pesada, como se cada fôlego fosse uma batalha. Augusto sabia reconhecer quando alguém estava à beira do colapso. E naquele instante, não havia mais tempo para hesitações. Com os dedos trêmulos, ele pegou o celular do bolso e começou a discar. Mas não teve tempo de colocar o telefone no ouvido. "Não!" Sofia gritou, avançando contra ele com toda a força que seu pequeno corpo permitia. Ela tentou arrancar o celular de suas mãos, desesperada, os olhos arregalados, cheios de terror. "Eles vão levar minha mãe! Vão levar meu irmão!" A voz dela saiu cortante, desesperada. Ela batia nos braços dele, empurrava seu peito, lutava como uma fera acuada. Mas Augusto não recuou. Com um movimento rápido, segurou os pulsos finos dela e a firmou no lugar. "Escute, Sofia. Se eu não chamar ajuda agora, sua mãe pode não sobreviver. Seu irmão pode não sobreviver." Ela se debatia, os olhos marejados, a boca se abrindo e fechando sem conseguir colocar palavras no ar. "E se eles me levarem?" A voz dela quebrou no final. E naquele instante, Augusto entendeu tudo. Sofia não estava apenas com medo da morte. Ela estava com medo de ficar sozinha. "Isso não vai acontecer." A voz dele saiu firme, sem hesitação. "Eu prometo." Ele soltou os pulsos dela com cuidado e terminou a ligação. A sirene da ambulância chegou rápida demais. As luzes vermelhas e azuis piscavam contra as paredes do barraco, misturando-se às sombras da noite. Os paramédicos entraram em ação imediatamente, seus rostos carregados de preocupação enquanto examinavam Helena e o bebê. "Febre muito alta", um dos homens murmurou. "Sinais de infecção severa. O bebê está extremamente desnutrido." O outro acrescentou: "Ele não tem força nem para chorar." Augusto sentiu um aperto no peito. Quanto tempo mais ele teria resistido naquele estado? "Vamos levá-los agora." Tudo aconteceu rápido demais. Helena foi colocada na maca.
O bebê foi envolto em um cobertor térmico, e então aconteceu o que Augusto temia. Sofia, até então em choque, desabou em desespero. Ela se jogou sobre a mãe, segurando seu braço com força, grudando-se nela como se sua vida dependesse disso. Por favor, não me deixem aqui. Não me deixem sozinha. Os paramédicos trocaram olhares incertos. Eles já tinham visto isso antes. Crianças que entendiam, muito antes da idade certa, o que significava ser separada da única família que restava. Augusto não pensou duas vezes. Antes que alguém pudesse reagir, ele segurou Sofia nos braços e entrou na ambulância. A menina se debateu por alguns segundos, mas então afundou o rosto no peito dele e simplesmente desistiu. O hospital era um caos de vozes apressadas, luzes piscando e o cheiro forte de antisséptico. Augusto não soltou Sofia nem por um instante. Ele observou enquanto Helena era levada às pressas para a ala de emergência e o bebê era colocado em uma incubadora. Os médicos falavam entre si, expressões tensas, e a cada segundo que passava, o nó no estômago de Augusto apertava mais. Ele não sabia o que fazer, mas então o pior aconteceu. Uma mulher de terno escuro surgiu no corredor, prancheta em mãos, olhar atento. Uma assistente social. E ao ver aquela figura se aproximar, Sofia congelou. Seu corpo inteiro ficou tenso nos braços de Augusto, porque ela sabia o que aquilo significava. E Augusto também sabia. Se não fizesse algo agora, ela seria levada. E dessa vez, ele não podia permitir. O hospital estava frio, não pela temperatura, mas pelo peso do que estava prestes a acontecer. Sofia permanecia imóvel, pequena demais para todo aquele corredor imenso. Seus olhos estavam fixos na mulher de terno escuro, que preenchia um formulário com a eficiência de quem já separou muitas famílias antes. O nome da criança? A voz da assistente social soou cortante. Sofia apertou os punhos. Ela sabia o que vinha a seguir. Sabia que assim que aquela mulher terminasse de escrever, iriam levá-la dali. E então estaria sozinha. Augusto também entendeu isso. Ele nunca foi um homem impulsivo, nunca tomou uma decisão sem pensar nas consequências. Mas, naquele instante, ele não hesitou. Ela não vai a lugar nenhum. A assistente social levantou os olhos, surpresa. Perdão? Sofia também olhou para ele, a testa franzida. Mas Augusto não desviou o olhar. Sou responsável por ela. A mulher arqueou uma sobrancelha. É parente da menina? O silêncio que veio foi cortante. Sofia esperou porque sabia a resposta. Ele não era seu pai, não era seu tio, não era ninguém. Mas o que Augusto fez em seguida mudou tudo. Ele respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. Sou agora. O corredor inteiro pareceu se fechar ao redor daquela frase. Sofia perdeu o fôlego. A assistente social franziu o senho desconfiada. O senhor está dizendo que deseja se tornar tutor da criança? Augusto manteve a voz firme. Estou dizendo que ela não precisa ser separada da mãe. Eu vou garantir isso. Sofia sentiu um nó na garganta. Não podia confiar, não podia acreditar. Homens ricos não ajudam pessoas como ela. Mas naquele instante, não havia nada que pudesse fazer. O destino dela estava nas mãos dele. E quando Helena finalmente acordou e viu Augusto ao lado de sua filha, a primeira coisa que fez foi encará-lo com desconfiança. O que um homem como você quer com a minha filha? Porque, no fundo, ela também sabia. Homens ricos não fazem nada de graça. O carro avançava pela estrada de terra, levantando poeira sob os pneus. O céu estava tingido de tons dourados pelo sol que se punha no horizonte. Sofia olhava pela janela, vendo as árvores e as cercas passarem, mas sem realmente enxergá-las. A cada quilômetro que deixava o hospital para trás, seu coração ficava mais apertado. Davi e sua mãe estavam lá. E ela? Por que tinha que ir para tão longe? O silêncio dentro do carro era sufocante. Augusto não parecia desconfortável. Apenas mantinha os olhos na estrada, os dedos firmes no volante. Ele não tentava conversar, e Sofia preferia assim. Quando o carro passou por um portão alto de ferro e entrou numa estrada ladeada por árvores centenárias, ela soube que tinham chegado. A casa surgiu no final do caminho. Era grande, imponente, com paredes de tijolos à vista e janelas enormes que refletiam os últimos raios de sol. O gramado em volta era bem cuidado.
Havia árvores frutíferas e um jardim florido. Mas nada disso importava. Para Sofia não era um lar. Augusto desceu do carro primeiro e pegou sua mala no porta-malas. Uma mala pequena demais. Vamos, ele disse, sem rodeios. Sofia hesitou antes de sair do carro. Os sapatos afundaram levemente na terra macia. O cheiro da natureza era forte, mas tudo parecia estranho. Ela seguiu Augusto até a casa, subindo os degraus da varanda de madeira. Quando ele abriu a porta, o calor do interior contrastou com o ar fresco da noite. A casa era bem iluminada, com móveis de madeira escura e uma lareira acesa na sala. Tudo parecia acolhedor, mas não para Sofia. Ela sentiu um nó na garganta. Augusto seguiu pelo corredor sem olhar para trás. Seu quarto é aqui. Ele abriu uma porta e acendeu a luz. Era um quarto grande, muito maior do que qualquer um em que Sofia já tivesse dormido. Havia uma cama espaçosa, uma escrivaninha e até uma poltrona perto da janela. A mala foi colocada sobre a cama. Você pode descansar. O jantar será servido daqui a pouco. E então, ele saiu. Não perguntou nada. Não deu ordens. Não ficou observando para ver sua reação. Simplesmente foi embora. Sofia ficou ali, parada no meio do quarto. O silêncio era ensurdecedor. Ela não sabia o que esperava dele, mas certamente não era isso. Naquela noite, Sofia não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, abraçando os joelhos, e enquanto a escuridão da fazenda se espalhava do lado de fora, uma certeza crescia dentro dela. Ela não podia confiar naquele homem. A madrugada avançava lentamente, e Sofia permaneceu imóvel no quarto. O relógio de ponteiro na parede fazia um som ritmado, preenchendo o silêncio da casa. O cheiro de madeira e do fogo na lareira ainda pairava no ar, mas não trazia conforto. Ela não tirou os sapatos. Apenas ficou ali, observando as sombras das árvores se movendo na parede, projetadas pela luz da lua. O que fazia ali? No hospital, sua mãe e seu irmão estavam sob cuidados, cercados por médicos, enfermeiros, paredes brancas e frias. Mas pelo menos estavam juntos. E ela estava sozinha. O barulho do vento lá fora fez a janela estremecer levemente. Sofia apertou os braços ao redor do corpo, sentindo o peito pesado. Precisava ser forte, como sempre fora. O cheiro de café e pão assado trouxe Sofia de volta à realidade. Os primeiros raios de sol entravam pelo vidro da janela, colorindo o quarto em tons alaranjados. Ela não se lembrava de ter dormido, mas em algum momento o corpo cedeu. Respirou fundo antes de se levantar, passando as mãos pelo rosto e ajeitando os cabelos desgrenhados. Ainda estava ali. O silêncio do quarto parecia ainda maior pela manhã. Sofia saiu devagar, espiando o corredor. O chão de madeira rangia sob seus pés descalços, mas ninguém apareceu. Descendo as escadas, sentiu o cheiro do café se intensificar. O ar estava morno e a cozinha parecia ocupada. Ao se aproximar, viu uma mulher perto do fogão. "Bom dia, menina", disse a cozinheira sem se virar. Seu tom era simples, sem doçura excessiva. "Está com fome?" Sofia hesitou. "Um pouco." A mulher pegou um prato e serviu 2 fatias de pão, colocando ao lado uma xícara de café com leite. "O patrão já saiu, mas pediu para te avisar que vai levá-la ao hospital mais tarde." Sofia levantou o olhar. "Eu posso ver minha mãe?" A cozinheira limpou as mãos no avental e enfim se virou para encará-la. Foi o que ele disse. Sofia não sabia o que pensar. Ainda não confiava em Augusto, mas a ideia de vê-lo cumprir uma promessa a fez respirar um pouco melhor. Pegou o pão e comeu em silêncio. Naquele momento, decidiu que não baixaria a guarda. Augusto podia dizer que queria ajudá-la, mas Sofia sabia que promessas eram frágeis. Se estivesse sozinha no mundo, precisava aprender a sobreviver. Mas enquanto sua mãe e seu irmão estivessem vivos, não descansaria até ter certeza de que ficariam juntos novamente. Sofia ainda não confia em Augusto, mas algo nele a intriga. Ela saberá mais sobre ele e fará uma descoberta que mudará tudo. O passado que Augusto esconde pode ter mais em comum com ela do que imagina. A visita ao hospital não foi como Sofia esperava. Sua mãe ainda parecia frágil, a pele pálida contrastando com os fios escuros do cabelo solto sobre o travesseiro. Ela abriu os olhos quando a viu, mas o brilho em seu olhar estava apagado pelo cansaço.
Davi dormia no berço ao lado, pequeno e vulnerável demais. Como ele está? Perguntou Sofia, sua voz saindo mais baixa do que queria. Melhor. Helena sorriu, embora o sorriso não chegasse aos olhos. Ele está ganhando peso aos poucos. Sofia olhou para o irmão. Ainda parecia tão pequeno. Queria pegá-lo no colo, mas teve medo de acordá-lo. Augusto permaneceu afastado, discreto. Sua presença no quarto era silenciosa, mas Sofia sabia que ele estava ali, ouvindo tudo. Quando vocês podem voltar para casa? Sofia perguntou, ignorando a pontada de dor ao dizer casa. Helena desviou o olhar. Os médicos disseram que preciso ganhar mais forças, mais alguns dias, talvez uma semana. Uma semana. Sofia se obrigou a engolir a angústia. E depois? Helena hesitou. Sofia percebeu. Ela sabia a resposta. Voltamos para o nosso barraquinho? O silêncio foi sua única confirmação. Seu coração afundou. Quando Augusto limpou a garganta, Sofia o fuzilou com os olhos, como se sua presença piorasse tudo. Vocês podem ficar na fazenda enquanto se recuperam, disse ele sem rodeios. Sofia cruzou os braços. E depois? Vocês decidem. Helena olhou para ele com cautela. Você já fez muito por nós. Não fiz nada, Augusto rebateu. Só estou oferecendo um teto, nada mais. Helena abaixou os olhos. Eu não gosto de depender dos outros. Não estou pedindo que dependa, só que aceite uma oportunidade. Sofia queria gritar. Por que a mãe hesitava? Estavam naquela situação, sem dinheiro. Mas ela não disse nada. Apenas apertou as mãos em punho e observou enquanto a mãe aceitava com relutância. Naquele dia, ao voltarem para a fazenda, Sofia se fechou ainda mais. Não entendia Augusto. Ele ajudava, mas nunca parecia se importar. Oferecia um teto, mas mantinha distância. Tinha dinheiro, mas morava sozinho naquela casa grande demais. Quem era ele, afinal? A resposta veio por acaso. Certa noite, Sofia saiu do quarto para pegar um copo d'água. A casa estava silenciosa. Apenas a luz baixa da sala iluminando o caminho. Ao passar pelo escritório, viu que a porta estava entreaberta. Algo dentro do cômodo chamou sua atenção. Uma moldura de porta-retratos caída sobre a mesa. Curiosa, entrou devagar. A sala era cheia de livros e papéis, com um leve cheiro de madeira envelhecida. Sofia pegou o porta-retrato e virou para ver a foto. Seu coração parou. Era Augusto. Mas ele estava diferente. Mais jovem, mais leve. Ao seu lado, havia uma mulher bonita segurando uma garotinha no colo. A menina tinha os cabelos claros e um sorriso largo. Sofia franziu a testa. Quem eram? Antes que pudesse processar, uma sombra se moveu atrás dela. Coloque isso de volta. A voz grave a fez congelar. Ela se virou devagar. Augusto estava parado na porta, a expressão sombria. Sofia apertou o porta-retrato contra o peito. Quem são elas? Ele fechou os olhos por um instante antes de dar 2 passos à frente e pegar a foto de suas mãos. Ninguém que importe. Sofia franziu o senho. Importavam para você. Augusto cerrou a mandíbula. Já passou. Ela olhou para a foto mais uma vez antes que ele a guardasse na gaveta. E então, sem pensar, soltou. Pelo menos você pôde amar antes de perder. Augusto piscou. Por um segundo sua expressão endureceu. Mas algo mudou. Ele não brigou. Não mandou Sofia sair. Apenas ficou parado, encarando-a de um jeito estranho. Como se pela primeira vez estivesse vendo-a de verdade. Sofia não esperou mais. Apenas se virou e saiu do escritório. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, a imagem daquela foto não saía de sua cabeça. E o olhar de Augusto também não. O que aconteceu com a família de Augusto? E por que ele esconde isso? A partir desse momento, Sofia começa a enxergar o milionário de uma forma diferente. Mas será que ele está pronto para isso? Os dias passaram como folhas ao vento. O silêncio entre Sofia e Augusto não era mais tão carregado. Ele não tentava se aproximar, mas também não a afastava. Às vezes, Sofia o observava sem que ele percebesse. Notava os momentos em que ele parecia perdido em pensamentos. Às vezes em que ele olhava para a casa, para a fazenda, como se pertencesse, e ao mesmo tempo, como se não estivesse ali de verdade. A presença dele já não a incomodava tanto. E então sua mãe voltou para casa, ou pelo menos para onde agora chamavam de casa. O carro parou em frente à fazenda numa manhã ensolarada. Augusto abriu a porta para Helena
e ela saiu devagar, ainda fraca, mas firme o suficiente para segurar Davi no colo. Sofia correu até ela e Helena a envolveu num abraço apertado. Como você está? A mãe perguntou acariciando seus cabelos. Melhor agora. Sofia respondeu sincera. Os olhos de Helena vagaram pela propriedade, como se ainda não acreditasse que estava ali. É tão grande. Augusto limpou a garganta. Tem espaço de sobra para vocês. Helena se virou para ele. Eu ainda não sei como agradecer. Ele apenas deu de ombros. Você já tem muito com o que se preocupar. Ela assentiu, olhando para o filho adormecido em seus braços. Eu prometo que não vamos ficar muito tempo. Augusto não respondeu. Ele apenas virou-se e entrou na casa. Mas Sofia percebeu. Pela primeira vez, sua mãe e seu irmão estavam sob o mesmo teto que ele. E pela primeira vez, Augusto não estava sozinho. Os dias foram passando, e aos poucos Helena começou a se adaptar. Ela insistia em ajudar na cozinha, em lavar roupas, em fazer qualquer coisa que pudesse retribuir a hospitalidade de Augusto. Ele reclamava, mas não impedia. E Davi? Davi crescia saudável, rindo sempre que via Augusto. Sofia estranhava. O irmão não ria para qualquer um. Mas quando Augusto pegava a mamadeira e o alimentava sem dizer uma palavra, Sofia entendia. Ele não fazia aquilo por obrigação. Fazia porque, no fundo, ele já fazia parte daquela família. Então o acidente aconteceu. Helena queria ir até a cidade comprar algumas coisas para Davi. Você quer que eu vá com você? Augusto perguntou. Não precisa. Ela sorriu. Eu sei me virar. Sofia, que ouvia a conversa, se ofereceu para ir junto. O carro seguiu pela estrada de terra e pegou a rodovia rumo ao centro. A cidade não ficava longe, mas o destino não precisava de muito para mudar tudo. O caminhão surgiu do nada. A batida foi forte, um estrondo metálico que fez tudo girar. O carro rodopiou na pista, saiu do asfalto e desceu a ribanceira, capotando até parar num emaranhado de árvores e poeira. O mundo escureceu. Sofia não soube quanto tempo ficou ali. Ouviu vozes, sirenes. Tentou abrir os olhos, mas não conseguiu. O tempo parou. E então, quando tudo parecia distante demais, ouviu uma voz. Ela sobreviveu. Augusto chegou ao hospital em tempo recorde. Ele correu pelos corredores, o coração martelando no peito. Não, não de novo. Ele avistou Helena primeiro. Ela estava sentada num leito, com um curativo na testa e o braço imobilizado. Onde está Sofia? Helena o encarou, os olhos marejados. Ela estava comigo. Ela estava bem. Augusto não esperou. Ele saiu do quarto, atravessou corredores, empurrou portas, e então encontrou o médico. Sofia Vasconcelos. Onde ela está? O homem olhou para ele com um suspiro cansado. Ela foi para a cirurgia. O impacto foi forte do lado dela. O chão sumiu sob seus pés. O estado dela é crítico. Por um momento, Augusto voltou no tempo. O hospital, os corredores frios, o cheiro de desinfetante, as palavras que destruíram sua vida anos atrás. Dessa vez não. Ele não deixaria isso acontecer de novo. Ele se apoiou na parede, respirando fundo. A espera começou. E pela primeira vez em muito tempo, Augusto se deu conta de que não estava com medo de perder uma propriedade, um investimento ou um negócio. Ele estava com medo de perder Sofia. E isso dizia muito mais do que qualquer palavra. Sofia vai sobreviver? E Augusto finalmente vai admitir que já não é mais um homem sozinho? Augusto nunca gostou de hospitais. Sempre foram lugares de más notícias, de despedidas inesperadas, de promessas que nunca puderam ser cumpridas. E agora, ele estava ali outra vez, sentindo o estômago revirar enquanto aguardava notícias. Sofia estava em cirurgia. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. O impacto foi forte. Estamos fazendo o possível. Mas e se o possível não fosse o suficiente? Sentado em uma das cadeiras desconfortáveis da sala de espera, Augusto sentia que estava sendo consumido pela impotência. Ele nunca foi homem de ficar parado. Sempre agiu, sempre resolveu problemas com as próprias mãos. Mas ali, naquele instante, tudo o que podia fazer era esperar. O silêncio foi quebrado por um som fraco. Ele abaixou os olhos. Nos seus braços, Davi, o pequeno bebê, se mexeu, inquieto.
Seu rostinho pálido estava meio escondido no paletó de Augusto, as mãozinhas pequenas agarrando o tecido com força. Ele estava tão indefeso. E então, o que aconteceu a seguir fez Augusto congelar. O bebê se remexeu mais uma vez, piscou os olhos ainda sonolentos e com uma vozinha fraca e hesitante murmurou: "Papai." Augusto paralisou. O coração disparou no peito. Ele pensou ter ouvido errado, mas o bebê repetiu: "Papai." A palavra atravessou suas certezas como uma lâmina afiada. Papai. Não era uma brincadeira. Não era uma confusão. Era instintivo. Era verdadeiro. Davi o olhava com aqueles olhinhos cansados, mas cheios de uma confiança absoluta. Para ele, Augusto não era um estranho. Era segurança. Era proteção. Era tudo o que ele tinha. Uma emoção desconhecida subiu pela garganta de Augusto, apertando o peito de um jeito que ele não sabia explicar. Ele não era pai daquela criança. Não sabia como ser. Mas ali, naquele momento, percebeu que talvez estivesse se tornando um. Antes que pudesse reagir, um barulho no corredor fez seu corpo inteiro enrijecer. A porta se abriu e um médico surgiu. O rosto cansado, a expressão séria. Augusto se levantou num pulo, apertando Davi contra o peito. E então, a voz saiu mais rouca do que pretendia. Ela sobreviveu? O médico respirou fundo antes de responder. Ela sobreviveu. Por um instante, o peso do mundo saiu dos ombros de Augusto. O ar voltou a encher seus pulmões, mas antes que pudesse sentir alívio por completo, o médico continuou. Mas precisamos ser cautelosos. O impacto na cabeça foi significativo. Ainda não sabemos se haverá sequelas. Só poderemos avaliar quando ela acordar. A sensação de alívio se transformou em uma angústia ainda pior. Sequelas. A palavra pairou no ar, cruel e definitiva. Augusto sentiu os dedos se fecharem sobre o paletó. Olhou para Davi, que agora dormia em seus braços, alheio ao turbilhão de emoções ao seu redor. E então foi até o quarto onde Sofia estava. Ela tinha que acordar. E quando acordasse, ele estaria lá. O quarto do hospital era iluminado por uma luz fraca, projetando sombras suaves nas paredes brancas. O tic-tac do monitor cardíaco de Sofia preenchia o silêncio, um som constante que, para Augusto, era o único conforto naquele ambiente frio e impessoal. Ele estava ali, no mesmo lugar, no mesmo horário. As noites se passaram como um borrão. Ele nunca foi um homem de esperar, mas agora não podia fazer nada além disso. Ao seu lado, Davi dormia em um pequeno berço improvisado, aconchegado em uma manta macia. Desde o acidente, o bebê não desgrudava dele. Parecia sentir que Augusto era tudo o que tinha. E, de certa forma, era. Augusto passou uma mão cansada pelo rosto e pegou um livro da mesinha. Não sabia bem porquê, mas sentiu vontade de ler, como se sua voz pudesse alcançar Sofia onde quer que estivesse. Abriu as páginas e começou a narrar, sua voz grave preenchendo o quarto. Havia uma vez um homem que não acreditava em milagres. Ele vivia sozinho, cercado de riquezas, mas sem nada que realmente importasse. Até que um dia, algo aconteceu. Sua voz ficou presa na garganta. Era uma história infantil, mas parecia sobre ele. Ele olhou para Sofia, deitada na cama, frágil, respirando devagar. Ela tinha que acordar, e naquela noite, ela o fez. Foi um movimento pequeno, uma contração dos dedos, um leve franzir de sobrancelha. Augusto prendeu a respiração. Sofia? Os cílios da menina tremeram, e então lentamente seus olhos se abriram. A luz do quarto refletiu nas íris escuras, ainda confusas, sonolentas. Sofia piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Então sua visão focou nele, em Augusto, e foi aí que aconteceu. Seu olhar se suavizou. Seus lábios, ainda ressecados, se entreabriram. Pai! Augusto congelou. Por um instante, ele achou que tivesse ouvido errado. Mas não. Ela o chamou de pai. O peito de Augusto apertou de um jeito estranho, quase doloroso. Aquele era um título que ele nunca mais imaginou carregar. Nunca mais quis. Nunca mais planejou. Mas naquele momento, percebeu que não precisava planejar. Ele já era. Sofia fechou os olhos de novo, exausta. Mas o estrago já estava feito.
Aquela única palavra destruiu todas as barreiras que Augusto havia construído ao longo da vida. Ele não era mais o mesmo homem que chegou àquela fazenda, indiferente ao que acontecia ao seu redor. Agora tudo importava, e ele nunca mais deixaria Sofia se sentir sozinha outra vez. Ainda no hospital, ele foi até o quarto de Helena. Seu rosto ainda estava pálido, os olhos fundos de preocupação. Ela estava melhor fisicamente, mas o peso da incerteza ainda pesava sobre seus ombros. Por um instante, Helena sentiu um nó na garganta. Aquele homem, o mesmo que apareceu na vida deles sem aviso, agora era a única razão pela qual estavam vivos. Mas aceitar isso era difícil. Ela era uma mulher orgulhosa, sempre foi. Aceitar ajuda era como admitir que não conseguiu proteger seus filhos. Augusto percebeu sua hesitação e falou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Fiquem. Helena piscou, surpresa. O quê? Vocês não têm para onde ir. Não precisam procurar um lugar. Fiquem na fazenda. Helena sentiu seu coração acelerar. Não quero caridade. Augusto soltou um suspiro cansado, mas sem irritação. Então trabalhe para mim. Ela estreitou os olhos. Como? Seja a governanta da casa. Cuide da fazenda. Cuide da sua família. Mas não vá embora. O silêncio tomou o quarto. Helena olhou para aquele homem que já não era um estranho. E então, pela primeira vez, ela cedeu. Tá bom. Augusto assentiu. Era um acordo. Mas, no fundo, ele sabia que era muito mais do que isso. Era o começo de algo novo. Algo que ele jamais imaginou querer, mas que agora não podia mais viver sem. A fazenda já não era a mesma. Onde antes reinava o silêncio, agora havia vida. Helena caminhava pelo corredor. O cheiro suave do café da manhã, recém-preparado, preenchia o ar, misturando-se ao aroma amadeirado dos móveis antigos. O som dos pequenos pés de Sofia ecoava pelo chão de madeira, enquanto a menina descia as escadas correndo. Cuidado, Sofia. Helena alertou, mas sem firmeza na voz. Era difícil esconder o sorriso ao ver a filha tão leve. A menina parou no meio da escada, olhou para a mãe e sorriu. Era um sorriso sincero. Quando Helena olhou para o outro lado, viu Davi engatinhando pelo chão da sala, suas pequenas mãos explorando cada canto da casa. Mas o que realmente chamou sua atenção foi quem estava ao lado dele. Augusto. Sentado no chão, terno amassado, mangas da camisa arregaçadas, segurando um brinquedo de madeira e incentivando Davi a alcançá-lo. Helena piscou. Era uma cena que jamais imaginaria ver. Afinal, aquele homem que um dia parecia frio, distante e indiferente, agora estava no chão, brincando com um bebê. Sofia saltou os últimos degraus e correu para perto de Augusto, observando Davi com curiosidade. Ele gosta mais de você do que de mim, ela disse, cruzando os braços com um leve tom de ciúmes. Augusto ergueu os olhos para a menina e sorriu de lado. Não é minha culpa se ele tem bom gosto. Sofia bufou, mas depois riu. Helena sentiu seu peito apertar. Quando foi que tudo mudou? No começo, ela relutou em ficar. Sentia que não pertencia àquele lugar, mas aos poucos percebeu que não era o ambiente que a fazia se sentir deslocada. Era o medo de aceitar que precisava de ajuda. Mas naquela manhã, ao ver seus filhos seguros, felizes, sentiu que havia tomado a decisão certa. Bom dia, ela disse caminhando até a sala. Augusto olhou para ela e assentiu. Bom dia. Foi apenas um cumprimento, mas carregava algo que antes não existia entre eles. Respeito. Helena percebeu que ele não queria mudar sua vida. Apenas queria garantir que ela tivesse uma. Ela se abaixou para pegar Davi, que soltou um resmungo descontente. O que foi, mocinho? Já gostou do colo do Augusto mais do que do meu? Ela brincou. Augusto riu baixinho. Não quero estragar sua teoria, mas acho que sim. Helena suspirou, fingindo uma frustração que não existia. Ótimo. Primeiro Sofia, agora Davi. Daqui a pouco vou ser uma estranha dentro da minha própria família. Sofia, que estava ouvindo tudo, puxou a barra do vestido da mãe e disse baixinho. Você nunca vai ser uma estranha. Helena engoliu seco. A filha nem imaginava, mas aquelas palavras foram tudo o que ela precisava ouvir. E quando olhou ao redor, viu que a casa, antes fria e sem vida, finalmente se transformara em um lar. O sol se punha atrás das colinas, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados.
A brisa suave balançava as folhas das árvores, e a fazenda, que um dia parecera apenas uma terra esquecida pelo tempo, agora tinha vida. Augusto observava de longe enquanto Sofia e Davi corriam pelo gramado. O pequeno soltava risadas curtas e desajeitadas, enquanto Sofia o ajudava a se equilibrar sobre a grama fofa. Era uma cena que ele nunca imaginou fazer parte. Helena surgiu ao seu lado, trazendo consigo o aroma do chá de ervas que segurava entre as mãos. Ela o observou em silêncio por um instante, antes de falar suavemente. Você parece diferente. Augusto desviou o olhar da paisagem para encará-la. Como assim? Helena deu um pequeno sorriso, sem desviar os olhos das crianças. Antes, você olhava para essa terra como se quisesse se livrar dela. Agora, olha como se quisesse ficar. Augusto ficou em silêncio. Ela estava certa. Quando voltou para a fazenda, seu único plano era vendê-la e nunca mais olhar para trás. Mas agora, vendo aquelas duas crianças correndo, ouvindo o som das risadas que preenchiam o vazio que antes existia naquela casa, ele percebeu que não queria mais partir. Augusto respirou fundo e, sem desviar os olhos da paisagem, disse: Vou plantar árvores aqui. Helena franziu o senho e olhou para ele, curiosa. O quê? Ele apontou para uma parte do terreno perto do pomar. Ali. Quero que esse lugar tenha raízes, que continue crescendo. Quero que essa terra tenha um futuro. Ela piscou algumas vezes, surpresa. Por que agora? Augusto virou-se para ela, sua expressão tranquila, mas carregada de significado. Porque agora faz sentido. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar. Era diferente. Nos últimos meses ela o vira mudar. Passar de um homem fechado e frio para alguém que protegia Sofia, que cuidava de Davi, que abria espaço para o inesperado. Mas agora havia algo mais. Helena desviou o olhar, tentando disfarçar a súbita aceleração de seu coração. Se precisar de ajuda, posso plantar algumas com você, disse, fingindo uma casualidade que não sentia. Augusto ergueu uma sobrancelha, divertido. Então quer ficar por aqui mais um tempo? Helena soltou uma risada curta e tomou um gole do chá, sem encará-lo. Talvez. Augusto sorriu, cruzando os braços. Sofia e Davi ficariam felizes. Ela assentiu, observando os filhos. Sim, ficariam. O vento balançou os cabelos dela, e por um instante, os olhares dos dois se encontraram. Foi rápido, mas intenso. Nenhum dos dois disse nada, mas algo ficou no ar. Não era apenas gratidão. Não era apenas respeito. Era o começo de algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Lá no campo, Sofia pegou Davi no colo e acenou animada para eles. Vocês vêm ou não? Helena riu e olhou para Augusto. Ele suspirou, fingindo impaciência, mas um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios. Vamos. E juntos, lado a lado, caminharam até as crianças, enquanto a fazenda se tornava mais do que um pedaço de terra. Se tornava um lar. O tempo passou, transformando a fazenda junto com as vidas que ela abrigava. Onde antes havia silêncio e solidão, agora existiam vozes, risadas e o som do vento soprando entre as árvores, que foram plantadas ao longo dos anos. Sofia, que um dia chegou ali como uma estranha, agora se preparava para partir. Ela terminava de arrumar sua mala, dobrando as roupas com precisão, como se quisesse controlar o que estava por vir, mas suas mãos hesitaram por um instante. Tem certeza de que não quer que eu vá com você? Augusto perguntou, encostado na porta do quarto, observando-a atentamente. Sofia sorriu. Se eu disser que sim, você aceita? Ele cruzou os braços, inclinando-se contra o batente. Nem por um segundo. Ela riu. Mas a verdade era que o peso da despedida já estava ali, se instalando no peito de ambos. Davi, agora maior, apareceu na porta, franzindo o senho. Você precisa mesmo ir? Sofia se abaixou e bagunçou o cabelo dele. Você sabe que sim, mas você não vai mais dormir aqui. Ela suspirou, abraçando-o. Isso não significa que eu não pertença mais a esse lugar. Olhando por cima do ombro do irmão, seus olhos encontraram os de Augusto. Ele não disse nada, mas Sofia sabia o que ele estava pensando. Desde o dia em que o chamara de pai pela primeira vez, algo mudou entre eles. Ele nunca fora um homem de grandes demonstrações de afeto, mas estava ali. Sempre esteve. Vai estudar o que mesmo? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Direito.
Ele ergueu uma sobrancelha. E por quê? Sofia sorriu sabendo que ele já sabia a resposta. Porque eu quero defender pessoas como nós. Ele assentiu. Então espero que não acabe me processando um dia. Ela gargalhou. Pai, sem promessas. O silêncio que veio depois foi pesado, porque embora todos soubessem que aquele momento chegaria, não tornava a despedida mais fácil. Sofia pegou sua mala e seguiu para a porta, mas antes de entrar no carro, olhou uma última vez para a casa. A casa que antes era apenas uma estrutura fria de tijolos, mas que agora tinha alma. Helena, com os olhos marejados, acenou com a mão. Ela sorriu. Eu volto. E então, partiu. Mas ela sabia. Assim como as raízes das árvores que Augusto plantara ao longo dos anos, ela sempre teria um lugar ali. Um ano depois, Sofia desceu do carro e sentiu o cheiro do campo invadir seus sentidos. O aroma familiar da madeira recém-polida da casa misturava-se com o perfume das flores que cresciam ao longo do jardim. Ela segurava um envelope nas mãos. Um convite. O nome dela estava escrito com letras elegantes na capa. Madrinha. Ela já sabia que esse momento chegaria, porque o inevitável aconteceu. Augusto e Helena não eram mais apenas companheiros de jornada. Eles tinham se escolhido. Depois de anos de cuidado silencioso, respeito e pequenas concessões, eles estavam ali, prestes a oficializar aquela união e a família que o destino construiu. Sofia olhou para a cena diante dela. Davi caminhava pelo jardim observando cada detalhe ao seu redor com um olhar atento. Helena ajustava os últimos detalhes da decoração, e Augusto, de pé na varanda, acompanhava a cena em silêncio, absorvendo cada instante daquele dia especial. Um olhar de alguém que finalmente encontrou paz. Ela apertou o convite contra o peito. Eles não eram uma família tradicional, mas eram uma família. E para Sofia, isso era o que realmente importava. Às vezes, o destino nos leva por caminhos inesperados. Família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre quem escolhe permanecer ao nosso lado, mesmo quando tudo desmorona. Augusto não planejava ser pai. Helena não imaginava ter uma segunda chance. Sofia e Davi começaram suas vidas sem saber se teriam um futuro. Mas no fim, eles não apenas encontraram um ao outro, eles se escolheram. Agora eu quero saber de você. Já encontrou uma família onde menos esperava? Alguém já cruzou seu caminho e transformou sua vida de uma maneira que você nunca imaginou? Compartilhe sua história nos comentários. Seu relato pode tocar muitas pessoas. E se essa história te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E me conta, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.